Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, estudando muito? Fazendo os trabalhinhos? Isso mesmo. Bem-vindos a mais uma aula de português. Produção textual junto com a tia Kátia. Para começar, a tia quer que vocês observem essa imagem aí. Vocês conhecem essas personagens? Acertaram, né? Mônica e Cebolinha, mas estão diferentes. Por que eles estão diferentes? Vocês sabem? Porque quem respondeu que elas são antigas, acertou. Essa imagem é de 1959, tá? Foram modificadas com o tempo, né? Então, olha, as primeiras imagens da turminha da Mônica. Para aprender. Essa daí é a historinha da Mafalda. Vamos ler o que a Mafalda aprontou? Ela está escutando o noticiário no rádio. E o noticiário diz assim: acabaram de ouvir o panorama mundial. Deve ser uma coisa bem triste pela fisionomia da personagem. E a mãe pergunta para ela se ela pegou os cremes. Aí a Mafalda diz assim: só os de beleza. Ela passou o creme de beleza onde, gente? Né? Então, já adivinharam o que nós vamos estudar nesse gênero textual? Tira ou tirinha, tá? Pode ser chamado das duas formas. É um gênero textual que surgiu no jornal impresso. A sua principal característica é a combinação da linguagem verbal e a não verbal. Mas o que seria essa linguagem, hein? Vocês já ouviram falar? Sim, né? A linguagem verbal é o texto escrito, enquanto a não verbal ela é representada pelos desenhos e outros recursos. Que outros recursos? Olha, se eu fizer um gesto com a mão, mexendo com a mão, dando um adeus, é uma linguagem não verbal. Se eu apontar o dedo, também é uma linguagem não verbal. Eu encontro linguagem não verbal em placas de trânsito, né? Nos hospitais, uma enfermeira colocando dedos nos lábios, pedindo o quê? Silêncio. Tudo isso é uma linguagem não verbal. Bem, então a linguagem não verbal é que não sejam com palavras. É comum a parte escrita da tira aparecer dentro de balões de diferentes tipos e reproduzir a fala dos personagens. Como ela traz situações do dia a dia, os personagens fazem uso da linguagem informal. Mas a linguagem informal, que linguagem seria essa? Vocês sabem? A linguagem informal é a linguagem do dia a dia, é a linguagem que falamos com a nossa família, com os nossos colegas, com as pessoas mais próximas. Nós não podemos esquecer, tá? Quando a gente fala de tirinha, das onomatopeias. Vocês estão lembrados da aula da tia Ana, ano passado? A tia Ana falou com vocês. Onomatopeias, tá? É a reprodução do som na escrita. É quando o Cebolinha vai à casa da Mônica, aí ele vai e bate na porta da Mônica. Quando ele bate na porta da Mônica, ele faz assim, toque-toque. Esse toque-toque escrito é chamado de onomatopeia. É a reprodução do som na escrita. A tia preparou aqui um slide para vocês com exemplos de onomatopeias. O primeiro personagem, ele está com medo. O outro está com medo. O outro está com frio. O outro está chorando. O primeiro de baixo está com raiva. O outro também está chorando. E o último está comendo. Vamos para os tipos de balões? O primeiro é de fala. O segundo de pensamento. O terceiro é de grito. Embaixo tem o de cochicho, amor e tem de ideia. A tia vai fazer aqui, tá, uma observação.
A palavra ideia, ela não tem acento, tá? Depois a tia explica para vocês a nova reforma ortográfica, tá bom? É só para vocês saberem disso. Então, vamos continuar aqui com a estrutura da tirinha. Vamos aprender mais um pouquinho, tá? A estrutura da tirinha se dá por meio de quadrinhos, geralmente de 1 a 4 quadrinhos, que formam uma tirinha. E o texto que vem dentro dos balões de falas. Bem, e qual é o objetivo desse gênero? Por que eles existem? Já pararam para pensar? A função desse gênero é divertir o leitor e por esse motivo é usado no humor, na crítica e na ironia. Tá? As tiras, elas são publicadas em diversos meios, como em jornais, revistas e livros, e até mesmo na internet. Né? Vocês notam, né, se pararem para notar, a tia Kátia usa muito tirinha, a tia Jaque muita tirinha e charge, a tia Débora também. Então, vocês já estão acostumados a ler tirinha e para fazer os exercícios, não é isso? Vamos treinar junto com a tia? Isso daí é a Mônica. A tia escolheu também a Mônica para fazer um exercício com vocês. Vamos observar o primeiro quadrinho. Ela fala bem assim: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita que eu? Aí ela fica olhando no segundo quadrinho. Ela fica olhando e ele não responde. Aí no último quadrinho ela diz assim: quem cala consente. Após a leitura da tirinha, responda. Essa expressão aí, quem cala consente, significa o quê? Na primeira opção, aquele que não se manifesta contra uma atitude concorda com ela? Ou o espelho não fala porque não tem boca? Ou o espelho costuma não falar a verdade? Ou Mônica é bonita? Vou dar um tempinho aí para vocês. Eu acho que já teve gente que respondeu a primeira opção. Muito bem. Agora com vocês, hein? Esse exercício aí facinho. A tia escolheu de novo a turma da Mônica. Primeiro quadrinho, né? Cebolinha faz assim uma brincadeira com a Mônica e depois acontece o quê? A chuva. Aí, número 1, o que as crianças estão fazendo? 2, a história está em linguagem verbal ou não verbal? Explique para mim. 3, em um dos quadrinhos aparece uma onomatopeia. Identifique e declare qual é o som que ela reproduz. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Eu adorei estar mais uma vez com vocês. Um beijo, até a próxima aula.